Alô pessoal de sala de trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês a consequência para o proprietário do veículo que deixa de indicar o real infrator dentro do prazo, já que é uma questão que tem chegado aqui com uma certa frequência para a gente no canal. Antes de mais nada, é importante vocês entendam que nas infrações de trânsito, nós temos infrações que são de responsabilidade do condutor e temos infrações que são de responsabilidade do proprietário do veículo. Qual é a diferença disso? Qual é a base legal? Se você quiser dar uma olhada no texto da lei, lá no artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai dar uma conferida nos parágrafos 2º e 3º, nós temos essa distinção. Então podemos dizer que o proprietário do veículo ele vai ser responsável por aquelas infrações relacionadas ao veículo, ou seja, equipamentos obrigatórios, documentação do veículo e também pela habilitação legal e compatível de seus condutores. Exemplo prático para você entender. Se é um problema relacionado a um equipamento obrigatório do veículo, lâmpada queimada, pneu careca, a responsabilidade é do proprietário, ou seja, ele vai receber a pontuação decorrente daquela infração, daquele auto de infração ali que o agente de trânsito lavrou no momento da constatação da irregularidade. Documentação do veículo, isso também é responsabilidade do proprietário. Exemplo, o veículo não está devidamente licenciado. Nesse caso aí, o proprietário vai receber a pontuação também. E o proprietário também é responsável pelas pessoas que ele permite que conduzam o seu veículo. Imagine que ele empreste o veículo para uma pessoa não habilitada. O condutor vai ser autuado, claro, mas ele também, justamente por ter permitido que esse condutor conduzisse o veículo. Então também vai ter pontuação no prontuário dele. Ah, são infrações do proprietário, mas ele não tem habilitação. Bom, então não tem ponto, vai ter só o valor a ser pago, não vai ter registro de pontos. Já o condutor, ele é responsável pelas infrações relacionadas aos atos que ele praticar na direção do veículo. Exemplo, excesso de velocidade, avançar sinal vermelho, dirigir falando ao celular, sem o cinto de segurança, sem capacete em uma moto. Essas são infrações, alguns exemplos, de responsabilidade do condutor, ou seja, a pontuação ou a punição vai ser aplicada ao condutor. Agora, o que acontece aqui para você entender essa diferença? Se a infração for de responsabilidade do proprietário, não tem como você indicar o real infrator ou, entre aspas, transferir os pontos. Por quê? Porque o proprietário já é o infrator, está expresso no texto da lei. Se a infração for de responsabilidade do condutor e ele for abordado, exemplo, um condutor que vinha manuseando o telefone celular, mandando uma mensagem, e aí o agente da autoridade de trânsito viu, flagrou a irregularidade, abordou, constatou a infração e lavrou o auto de infração. O próprio agente ali no momento da abordagem, da autuação, vai preencher o auto de infração no nome desse condutor. Então ele é o infrator. Não tem como você indicar o real infrator ou transferir os pontos. Por quê? Porque o próprio agente já identificou o real infrator. Então não tem como transferir os pontos. Agora, numa infração de responsabilidade do condutor em que não houver abordagem, nos casos em que a lei permitir a constatação de infração sem abordagem, aí é outra história. Veja, avançou o sinal vermelho, o agente viu, anotou a placa, fez a autuação. Pode? Sim, a lei permite. Um motociclista sem capacete na moto, um excesso de velocidade, o radar só flagrou ali o cometimento daquela infração. Então, são infrações de responsabilidade do condutor do veículo e não tem abordagem. Nesses casos, o que acontece? O órgão de trânsito responsável pela autuação vai expedir uma notificação de autuação, que vai chegar no endereço do proprietário, e ele vai ter um prazo de 30 dias para identificar o real infrator. Ou seja, pega ali a documentação, preenche, os dois assinam e ele dá entrada, protocola ali no órgão de trânsito responsável pela autuação, se tiver possibilidade pela internet, correios ou mesmo pessoalmente. O que ele está dizendo? O órgão de trânsito, olha, não fui eu, foi fulano. Então, fulano é que vai ser responsabilizado, vai receber a pontuação e a eventual punição decorrente. O que não pode? Indicar uma pessoa completamente alheia ao fato. Ah, vou me livrar da pontuação, vou transferir essa pontuação para um amigo meu ali, jogar esses pontos na carteira dele. Isso pode configurar o crime de falsidade ideológica, tá certo? Agora, se o proprietário não fizer essa indicação do real infrator no prazo, o que acontece? Para o órgão de trânsito, vai se presumir ali o seguinte: se o proprietário não indicou ninguém, é porque ele mesmo estava conduzindo. Então a responsabilidade recai sobre ele. Quer ver um exemplo prático? Imagine que você emprestou sua moto para um amigo seu, que estava sem capacete na sua moto. Passou ali pela fiscalização de trânsito, que não conseguiu abordar, mas anotou a placa, fez a autuação. Você vai ser notificado. Se você não indicar seu amigo, a responsabilidade recai sobre você. Nesse caso aí, vale lembrar que, no meu exemplo,
você tem a suspensão do direito de dirigir pela falta de capacete. Então o proprietário vai ter o direito de dirigir suspenso por uma infração que foi cometida por outra pessoa, mas ele foi responsabilizado porque não indicou ninguém no prazo, não é? Observação: o valor da multa fica sempre condicionado ali, fica sempre registrada no veículo, junto ao registro do veículo, ou seja, cabe ao proprietário pagar ou cobrar de quem cometeu a infração o ressarcimento. Existe ainda uma possibilidade que é a seguinte, olha, quando ele não indica ninguém, o proprietário é o responsável, vai receber os pontos na carteira, mas você pode, ao emprestar um veículo, registrar o principal condutor. Você pode indicar o principal condutor do veículo, ou seja, aquela pessoa que está conduzindo. Inclusive, no seu aplicativo da carteira digital de trânsito tem essa opção para você responsabilizar previamente essa pessoa por eventual infração que ele cometa. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo o link para uma página da Senatran bem intuitiva que ele mostra o passo a passo de como você faz para indicar o real infrator. Só você dar um clique no link que vai ficar na descrição desse vídeo e vai explicar para você o passo a passo para você fazer ali o registro do principal condutor do veículo. Ah, vou emprestar meu veículo. Registro o principal condutor, que nessas infrações a responsabilidade se atribui a ele, tá certo? Então facilita aí a sua vida também. Beleza, pessoal? Ficou com dúvida? Concorda com algo discordial? Fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala do Trânsito, a intenção é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.